Pois bem, pois vamos começar aqui conversando hoje sobre a missão dos espíritas, não é? Hoje eu procurei aqui fazer uma conversa, sabe? Gente que começa, vai fazer a palestra e começa a ler, aí aparece tanta coisa, a gente pensa que é bem pequenininho, mas é muita missão, não é? Então, tá todo mundo vendo o slide, Tá ok. e, né? Então, só para a gente observar, primeira missão dos espíritas é para quem é espírita, não é? E aí eu fui pesquisar por que nós somos espíritas, porque eu sou espírita, né? E eu achei um livro do George Melanchthon, né? É um dos maiores espíritas lá da França, do tempo do time do Kardec, e ele deu uma explicação tão bonita que eu achei importante a gente ler para todo mundo, para a gente perceber o tanto que é interessante a gente ser espírita e importante, né? Aí, o que ele disse, né? Ele era um incrédulo de todos os sentidos, não acreditava, para ele os fenômenos espirituais era algo assim que era tudo, ou era feitiçaria, ou era magia, não é? Só que ele foi pesquisar, né? E chegou num momento desse entendimento aqui, onde ele descobriu, né? E aí ele estabeleceu a fé raciocinada, né? Onde ele diz que o Espírito de Verdade, realmente, que foi o nosso aliado Allan Kardec na codificação da nossa doutrina, que dizia, né, que era uma compreensão, que o Espírito tem uma compreensão científica, filosófica e moral das coisas, né? Ele diz, porque foi dentro do Espiritismo que encontrei uma concepção da vida, uma explicação de nossa existência, né? O destino, o moral, o senso da religião. Então, aqui no Espiritismo também, ele conseguiu identificar e compreender o real significado da bondade, não é? E como chegar a ela foi através do Espiritismo que ele também achou, encontrou as respostas para por que a vida, existe a vida, né? Quem somos, de onde viemos, para onde vamos, né? E aí, com esses fatos, né, ele realmente se apresentou como espírita e daí para frente ele entendeu que, antes de tudo, né, o espiritismo, ele explica a vida, não só a vida material, mas a vida espiritual, que dá sentido às pessoas, né? Então, nesse sentido aí, a gente vai entendendo como é que a doutrina foi, né, colocada no meio dos estudiosos, e aí a gente vai encontrar dentro desse meio vários pessoas que querem entender o espiritismo, querem não entender, que é oposição ao espiritismo, e outros que são realmente espíritas. E aí nós vamos entender, vamos ver que são esses 5 tipos de espíritos, de crente, de pessoas que não crente, né, que de acordo com a crença dele. Tem deles que, sem saber, né, sem o saber, ele é espírita sem saber, que são aquelas pessoas que, quando você conversa com ela lhe entende, sem nunca ter estudado o espiritismo. São aquelas pessoas que escrevem, né, os poetas, grandes debatedores sobre Deus, entendeu? Sobre o universo, pessoas que têm um entendimento bem amplo das coisas. Aí tem as pessoas que são os experimentadores. Aqueles experimentadores são aquelas pessoas que só acreditam nos fenômenos, né? Os fenômenos espíritas, que é a preocupação deles. E aí, para eles é o que interessa. E tem os espíritas, os imperfeitos, né? Que são aqueles
né, que se diz espíritas, mas de espírita não tem nada, não. De doutrina dentro dele não tem nada, que ele só tem o contrário, é o egoísta, é orgulhoso, para ir à caridade não tem sentido, né? Então, e tem os exaltados também, que são aquelas pessoas que jogam tudo a perder, né? Que vai dizer que é espírita e passa por cima de tudo. Então, na verdade, aí tem o verdadeiro espírita, né? Que é aquele, né? O verdadeiro espírita são os que não se contentam em admirar a moral espírita, mas a prática e aceita as suas consequências. A caridade é sempre a sua regra de conduta. São esses os verdadeiros espíritas, ou melhor, os espíritas cristãos, né? No livro do médium. Então, esses espíritas, a gente vai encontrar dentro dessa nossa doutrina pessoas estudiosas e debates constantes. Então, são debates que permeam pela curiosidade em um certo período, com aplicação e consequência, e a filosofia, até chegar no estudo. E aí nós vamos entender o seguinte, que o período da curiosidade já passou. Foi o tempo dos fenômenos espíritas, dos grandes fenômenos que haviam, né, na Europa, aquela preocupação das grandes descobertas, né? E aí, esse período aí já passou. A curiosidade, né? Ela não, segundo a gente sabe, ela não dura muito, mas sempre, né, ela traz, uma vez satisfeita, ela muda de objetivo. A pessoa já descobriu o que era, mas ele continua buscando entender mais coisas, né? Então, mesmo não acontece com o que se refere ao pensamento sério e raciocinado. Por quê? Porque depois das curiosidades, continuam os debates e a busca do entendimento, né? Que são as pessoas que estão pesquisando, duvidando ou não da doutrina, né? O segundo período já começou e o terceiro é o que nós estamos vivenciando agora, né? Segundo a gente observa, né, que nós estamos vivenciando, que é o das transformações, que é o momento atual, né? Então, dentro desses momentos, né, da doutrina, da construção, a gente vai ver que tem os sinais, né? Tem vários sinais. E aí nós vamos ver que dentro desses sinais vai ter as mensagens, né, dos nossos espíritos, que eles fazem com que a gente entenda cada vez mais. Pois se não, vejamos aqui, ó. Não percebeis desde já a formação da tempestade? Né? Deixa eu tirar bem aqui. Que deve assolar o velho mundo e reduzir a nada a soma das iniquidades terrenas? Sim, as revoluções morais e filosóficas vão eclodir em todos os pontos do globo, né? Aproxima-se a hora em que a luz divina brilhará sobre o mundo, sobre os dois mundos. Então, pelo que nós estamos observando, aqui não é nada mais, nada menos de que a hora das revelações, a hora do espírita, né? Colocar a sua missão na mesa, de trabalhar. O que ele está dizendo? Chegou a hora das revoluções morais, né? O homem na Terra, né? Desde a sua chegada, ele vem usando e abusando de todos os meios que Deus deu na superfície para o homem sobreviver. E nas relações. E agora, as relações que vão eclodir são as relações sociais, as relações de solidariedade, a busca do Deus interior e do Deus dos céus, né? Que as pessoas agora estão se voltando para isso. Para onde? Para a luz divina. A luz que vai brilhar e vai iluminar o nosso mundo. E qual é a luz? A luz do amor, de Jesus. E como é que nós vamos fazer isso? O Espiritismo, aqui, ó, com o Espiritismo, a humanidade deve entrar numa nova fase, a fase do progresso moral, que ele é consequência inevitável. Essa fase do progresso moral, que ora é? Com o Espiritismo em evidência,
agora mais do que nunca. Todos os momentos que a gente trabalha, que a gente desenvolve atividade hoje no dia a dia, as pessoas dizem, agora com a pandemia, antes da pandemia e pós-pandemia, né? O Espiritismo ele esteve ao lado do povo desde da sua fundação, né? Mas ele, agora, mais do que nunca, está sendo o alicerce, a base principal que o homem está tendo para melhorar a humanidade, para buscar realmente o progresso moral da humanidade, né? E esse aí é a oportunidade. Por isso, aqui na continuidade, diz assim, bendizei o Senhor, vós que tendes fé na sua soberana justiça. E que nós, novos apóstolos da crença revelada pelas vozes profetas superiores, né? Deixai de temores, as línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, vós sois os eleitos de Deus, homens simples e ignorantes. Vossas línguas se soltarão e falarás, como nenhum orador sabe falar. O momento, né? Recordemos que o Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade. A caridade da sua própria divulgação. A hora é agora, né? Por isso que ele diz, ide pregar, né? O dogma da encarnação e da elevação dos espíritos segundo o nosso evangelho e suas missões, né? Então, a missão na Terra agora é a hora de entender e suportar as provas da Terra. Por isso que na nossa missão aqui é pregar a palavra divina, porque é chegada a hora que deveis sacrificar os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas futilidades, a sua pregação. Se a gente observar o que é que ocorre, que está ocorrendo hoje no mundo, o homem parou, a Terra foi parada pelo vírus do coronavírus, e todos se voltaram para a sua casa, para dentro de cada um. E esse voltar para dentro de casa, com medo do vírus, fez com que as pessoas se voltassem também para dentro de si mesmo. E aí vem a reviravolta da proteção, a preocupação. Quando a gente não pode resolver um problema, a gente tem que buscar a solução. E a primeira solução para qualquer problema existente na superfície terrestre, quando o homem está mais apertado que seja, a solução dele é a divina. Ele vai buscar Deus na hora. Por isso, a hora chegou e nós, que somos os trabalhadores da última hora, que somos os espíritas, que temos uma missão, porque muitos dizem, qual é a tua missão? Todo mundo tem sua missão, né? Todo mundo. Ninguém vem para cá, para a Terra, passear. Não, vem para cá com a missão. E a missão que você vem desenvolver aqui é simplesmente trabalhar, né? O que é que ele diz aqui? Ide e pregai, os espíritos elevados estão convosco. Falarei certamente a pessoas que não quererão escutar a palavra de Deus, porque essa palavra os convida incessantemente ao sacrifício. Quais são os sacrifícios impostos pelas pessoas para que elas possam se integrar à palavra de Deus? São os sacrifícios do egoísmo e do orgulho. Temos que sacrificar o individualismo e colocar em prática a solidariedade através do amor que Deus, Jesus, trouxe para cá, para que nós pudéssemos estar aqui propagando, né, no nosso planeta. O amor que Jesus trouxe, agora mais do que nunca, está chegando a hora, está na hora de a gente aproveitar o momento e dar continuidade à divulgação dessa missão. Por isso, a nossa missão é essa, levar a palavra divina aos grandes, né, que desdenharão, aos sábios que desejarão prová-la, aos simples e, né, oprimidos, pequeninos,
que aceitarão, pois principalmente entre os mártires do trabalho, nesta expiação terrena, encontrareis entusiasmos e fé. A gente vai saber e vai ver que quem tem mais fé é quem mais sofre. Quem são os mártires do trabalho? Os trabalhadores, é daqueles sacrificados do dia a dia. Eles estão procurando, então, estão procurando ajuda. E nós, espíritos, estamos prontos, temos que estar prontos para ajudar todos e ajudar com a palavra de Deus. E a palavra que Deus quer que a gente faça dentro da nossa missão é a missão que nós temos, é a missão de despertar os olhos e os ouvidos para confundir os orgulhos e desmascarar os hipócritas, os que afetam exteriormente a virtude e a religião para ocultar as suas torpezas. Isso, sim, nós temos que combater. E esse combate, ele é com a palavra, com o evangelho de Jesus. Por isso ele diz, ide e aniquilai o culto do bezerro de ouro, que dia a dia mais se expande, ide que Deus vos conduz, ide pregai que as populações atentas receberão com alegria as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. Porque, terminei de falar, as pessoas estão com sede da ajuda, com sede da palavra de Deus. E a palavra de Deus, através do evangelho que nós estamos vendo aqui, ela vai trazer para todo mundo o alento, né? A paz, a tranquilidade e a felicidade, né? Então, os ensinamentos dos espíritos devem ser claros e sem equívocos, a fim de que ninguém possa pretextar ignorância e cada um possa julgá-lo e apreciá-lo com sua própria razão. E estamos encarregados de preparar o reino de Deus, anunciado por Jesus. E por isso é necessário que ninguém possa interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, e nem falsear o sentido de uma lei que é toda amor e caridade. Isso tudo está no livro dos Espíritos e a gente sabe. Não adianta a gente querer enganar ninguém. Ninguém engana Deus. Ninguém engana Deus, então ninguém engana ninguém. Então a palavra bendita será com certeza bem aceita. Então a falange da fé, né, o que é que ocorre? Ela marcha, pois, para frente, grandiosa falange da fé. E os pesados batalhões dos incrédulos se desvencerão diante de ti, como as névoas da manhã aos primeiros raios do sol. Erasto está dizendo que se nós formos com fé junto ao povo, às pessoas, levando a palavra de Deus com essa vontade, com essa fé que a gente tem em Jesus, tudo será diferente, porque todos vão entender. Por quê? Porque a missão dos espíritas é nada mais, nada menos do que amar-se, né? Quer dizer assim, arme-se de decisão e coragem a vossa falange. Mãos à obra. O arado está pronto e a terra preparada. Arai. Então, nós estamos com a arma. Qual é a arma? Do amor e da solidariedade, que está sendo hoje a principal ponto de debate e discussão das pessoas em todo lugar que você chegue. Então, se está todo mundo com medo da doença, está todo mundo preocupado com o desenvolvimento das cidades, dos estados, dos países, e essa preocupação ela está agora amarrada do amor, né? na solidariedade, um preocupado com o outro. Por quê? Porque descobriram que a doença é para todos, né? Então, todos são iguais. Então, por isso, nós temos que trabalhar para todos e ajudar a todos. Por isso, ide agradecer a Deus a gloriosa tarefa que foi nos concedida, né? Que Ele nos concedeu. Mas cuidado, que entre vós e chamado para o Espiritismo, muitos se desviarão da senda, né, do trabalho. Atentai, pois, no vosso caminho e buscai a verdade. Que importa as ciladas que armarem no nosso caminho? Somente os lobos
caem nas armadilhas de lobos, pois o pastor saberá defender as suas ovelhas contra os carrascos imoladores. Então, pessoal, nós estamos observando aqui que simplesmente a missão está dada e os espíritas estão prontos, não é isso? Para trabalhar e para lutar em defesa do amor que Cristo trouxe para cá. Por isso, os verdadeiros, né? Os verdadeiros espíritas, eles podem ser reconhecidos, né, pelos seus princípios, né, o verdadeiro princípio de caridade, né, pela consolação, certo? Eles trabalham e são dedicados sempre, se dedicam sempre ao amor ao próximo, né? O espírita é abnegado, né? Ele luta pela abnegação, ele tem que ser altruísta, né? O amor ao próximo em primeiro lugar. Ele tem que reconhecer isso, porque a vitória de seus princípios, né? Porque Deus quer que a sua lei triunfe, e os que seguem são os escolhidos que vencerão. Então, a vitória dos outros faz parte da minha vitória. Então, o espírito é isso. Por isso que os bons espíritas, eles são realmente conhecidos como os trabalhadores da última hora. Porque, na verdade, eles veio para aproveitar o trabalho intelectual, né? Para assessorar o homem, né? A dar o trabalho mais coletivo, sempre abençoado por Deus e sempre na solidariedade, né? Na busca constante da solidariedade. Esse aqui é a missão. Então, trabalhar buscando sempre minimizar as imperfeições, né? A fim de treinarmos os nossos comportamentos, tá certo? Nossa paciência, nossa humildade, buscando enfrentar da maneira possível, mais possível, os obstáculos, né? No nosso dia a dia e compreender os irmãos que fazem parte da nossa jornada. Essa é a missão do espírita. O espírita, ele tem que viver vigilante, procurando entender os desígnios do tempo, sempre trabalhando no nosso altruísmo, né? Que é o amor ao próximo, a preocupação com o outro. Que é a capacidade de colocarmos as necessidades do outro em primeiro lugar. Então, por isso, tenha obediência e resignação. A primeira é o concedimento da razão e o segundo do coração. Porque a gente sabe que essas virtudes são companheiras da doçura. E é assim que o espírito tem que viver. Né? Porque o contrário disso aí é orgulho e egoísmo, que é a chaga da humanidade e que não leva ninguém para lugar nenhum. Por isso, a gente tem aqui uns finalmente aqui colocados, que eu coloquei aqui dentro dos estudos, a gente observando que nós temos hoje esse livro, que é o Conduta Espírita, que toda casa espírita tem, de Valdo Vieira, né, que ele foi psicografado por Valdo Vieira, né, que é de André Luiz, né? E esse livro, ele traz ações que devem ser trabalhadas na missão do verdadeiro espírita todos os dias. Porque com a conduta espírita, esse livro, ele nos fortalece, ele vai fazer com que você, lendo ele, você vai ter a sua reforma íntima, você vai construir dentro da humildade, né? Você vai estudar, né? Vai ter uma dedicação a essas ações e só assim, ó, dedicação a estudos da doutrina espírita, né? Buscando a reforma íntima, estudando diariamente, você vai conseguir chegar, né, a ser um espírita realmente verdadeiro. Porque, como disse o Emmanuel, né? Disciplina, 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 né?
Essa é a única forma que se tem de alcançar, certo? O sucesso na vida. Não só na vida material, mas na vida espiritual. Sempre vigilante, buscando a sua reforma íntima cada vez mais. Por isso até a própria Ângela de Anjos disse, né? Ler e estudar também é trabalho. E não, essas atividades que eu falei aqui agora são os trabalhos da casa espírita, que tem que ser mantido tanto na casa como no dia a dia, no seu dia a dia, você tem que trabalhar, buscando, claro, sempre a sua melhoria e a do próximo. Quando você encontra o bem para o próximo, certamente a felicidade bate lá no seu coração. E a coisa melhor que tem, Josiane, é você dar uma palestra sem saber quantos minutos tu é, quantos foi e quantos vai ser. Mas Agora, nesse instante, eu já ia avisar. 5 minutos para a próxima sala. Eu estava esperando um pause aí na tua respiração. 5 é que minutos. eu sou professor, você sabe que professor é assim, ó, faz na hora, no tempo certo, tá certo? É porque você tem que fazer, e você tem que tentar buscar, né? Equacionar o tempo. Agora, também tem horas que a gente não sabe se está alcançando o objetivo, que é fazer as pessoas entender, né? O certo é que a palestra está findada, se quiser estender agora mais meia hora, nós temos aí, vamos estar à disposição de todo mundo para a gente conversar mais sobre a nossa missão do Espírita, tá certo? Tá bom assim? Ok. Mas se Pois, você quiser dar umas considerações finais, professor. pois, nas minhas considerações finais, eu quero dizer que é muito importante hoje, não só hoje, mas sempre, as pessoas, quem é espírita, na verdade, ele não é espírita por acaso, né? Tem sempre, a pessoa diz, tem aquela frase lá dentro do CD Espírita, se não vier pela dor, não, pelo amor, mas vem pela dor, né? Assim? Então, mas, na verdade, não é vem só por a dor e pelo amor, é pelo o desenvolvimento espiritual das pessoas. Porque tem gente que morre de dor e não vai no centro espírita, né? Tem gente que não tem mais. Por quê? Porque, na verdade, a doutrina ela é Deus, é Jesus, é a integração. Quem nasce com um propósito, com a missão, ele vai desenvolver essa missão. Se for por lado daí do Espiritismo, né? Ok, ele está bem embasado e sustentado através do nosso Evangelho, do Livro dos Espíritas e de todas as obras que nós temos hoje aqui no Brasil e no mundo, né? Justamente todas elas buscam só a integração social das pessoas. E essa é que é a missão do Espiritismo. Por isso que o Emmanuel diz, procurar o bem antes de tudo, para que não te falte luz no caminho. Trabalhou dessa forma, vamos estar com o caminho iluminado hoje e sempre. E foi aqui, nós chegamos ao fim da nossa conversa, por enquanto. Ok? Ok. Então, tu faz um pause na tua gravação para a gente ir para a próxima sala para interação. Se eu achar a pausa, bora ver aqui se eu acho. É um caso sério. Aqui. Paro. Oi, tudo bom? Ninguém dormiu? O João falou ligeiro demais? Nós vamos agora para a segunda sala, João. E na Olá. segunda sala nós vamos fazer as perguntas de integração. Ok. Vamos lá, conversar. Dona Socorro, tudo bom? Só na segunda sala. Tá bom, pois vamos embora. Trocar de sala. Vou encerrar essa sala.